noite, bem-vindos conectados. Nós estamos no nosso encontro 64 e hoje eu tenho uma grande novidade. A novidade é a inauguração, o lançamento do projeto Sinergias. Tá? Existe uma confusão lascada, né, na área de RIG, e não é uma confusão só conceitual, da gente não conseguir entender direito o que é relações governamentais, o que são relações institucionais, quando que é governamental, quando que é institucional, o que que é lobby, o que que é advoca, se é uma confusão lascada. A gente já falou muito sobre isso aqui no Conexão RIG. Se você que está assistindo aí pelo Hotmart não fez parte, não acompanhou esses encontros, corre lá na trilha Fundamentos de RIG, que toda essa discussão está gravada ali, né? E se tiver alguma dúvida, entre em contato com a gente, entre em contato com o suporte, que a gente te ajuda a se encontrar aqui, porque afinal de contas, gente, são 64 encontros, né, encontros semanais e mais 15 encontros anuais, né? A gente já está no 15º mês do Conexão RIG. Então, são quase 80 encontros já à disposição aqui dos nossos maravilhosos assinantes. É muita coisa. Para quem está chegando agora, pode realmente ficar perdido. Por isso que as trilhas, elas são importantes. Mas hoje a gente vai inaugurar um novo projeto, como eu já... Inaugurar é estranho, né? Porque não é uma coisa. A gente vai lançar o projeto Sinergias e eu trago aqui minha querida amiga Paula, minha fiel escudeira. A Paula vai me ajudar a lançar esse projeto aqui no Conexão RIG. E a ideia é a gente entender quais são as fronteiras entre RIG e as diversas áreas que são correlatas, né? Que trabalham, que sem essas diversas áreas, RIG não consegue entregar um bom trabalho, tá? E aí eu estou falando do quê? Eu estou falando do comercial, eu estou falando de acesso, eu estou falando de advocacy engagement, eu estou falando de relações públicas, eu estou falando do jurídico, do compliance, do regulatório, né? Então, são áreas com as quais a gente tem um contato diário dentro da nossa empresa e, muitas vezes, rola uma treta, né? Porque comunicação institucional fala assim, opa, peraí, isso aí não é sua alçada, não, o pessoal de RIG, pode parar, né? E a coisa fica feia. Então, é importante que a gente saiba exatamente, não só quais são as fronteiras para definir as atribuições, mas também para conhecer as especificidades de cada área, para saber como é que RIG contribui mais, né? Como que RIG se beneficia e como é que RIG contribui com essas áreas, com o seu trabalho, né? Com o cerne do seu trabalho, que é construir relacionamento para entregar influência. Então, hoje eu vou passar a bola para a Paula Quirim. Vocês já conhecem a Paula é nossa assinante, já fez um encontro super interessante em que ela apresentou o TCC dela sobre a diferença entre RIG e acesso, né? E a Paula hoje vai falar sobre compras governamentais, tá? Tem uma larga experiência com esse assunto, trabalhou mais de 20 anos na divisão de healthcare, healthcare, Paula, da AGE, falei certo? Isso. Healthcare da GE, trabalhou por mais 4 anos na Thermo Fisher, né? E hoje a gente tem a grande honra de ter a Paula aqui com a gente, abrilhantando o nosso time de assinantes e sendo aqui uma grande parceira. Então, Paula, vou passar aqui a bola para você. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda, quer dizer, e está oficialmente lançado o projeto Sinergias. Próximo convidado será o Thiago Matos, que vai falar sobre advocacia em saúde, tá? E a próxima convidada é a Vivian Blaso, que vai falar sobre RIG, relações governamentais e sustentabilidade, tá? A partir da sua experiência pessoal. Já te passo a data, então, Vivian. Gente, vamos lá? Super boa noite para todo mundo. Paula, o palco é seu. Vou fazer o share aqui. Ainda não está em modo apresentação, né? Ainda não. Clica no livrinho do lado. Aí, agora deu. Quero ver se eu consigo deixar vocês aqui para eu ver, mas qualquer coisa eu fecho. Bom, primeiro, André, quero te agradecer muito aí a confiança, é uma responsabilidade para mim aí, né? Participar e iniciar esse projeto, mas eu tenho certeza que vai ser muito legal, muito interessante.
Eu não sei quem que assistiu a minha outra apresentação de acesso, mas falar um pouquinho da minha experiência, né? Como a Andrea já começou. Eu vou falar aqui um pouco sobre legislação, mas eu não sou advogada, né? Eu sou engenheira e já enganei muita gente sem querer. O pessoal pensa que eu sou advogada, porque estou lá falando de lei, desde 98 que eu estou envolvida nessas questões, tanto de regulatório quanto de compras públicas. Então, já de engenheira eu tenho muito pouco aí, né? Mas não vou me aprofundar muito, mas eu quero estar muito à disposição, primeiro para os advogados, que eu sei que tem advogados aí no grupo que quiserem me corrigir, complementar, fiquem à vontade. E também, se vocês tiverem alguma dúvida, alguma pergunta pontual, se eu podendo responder, estou à disposição. Podem interromper, tá bom? Não precisa esperar até o final, não. Então, vamos lá. O sumário aqui, né? Quais são os pontos que eu vou abranger? Quem é o agente público, né? Licitações, legislações que se aplicam para as compras públicas, modalidades de licitações, as fases das licitações, riscos e penalidades e quem fiscaliza. Eu vou procurar em cada um desses tópicos, eu vou introduzir aonde que eu tive suporte, ajuda, ou que eu acabei atuando como relações governamentais, e vou tentar, de alguma forma, separar um pouco que é a parte comercial da parte de relações com o governo, né? É uma maçaroca, uma mistura mesmo, como a Andrea falou, é difícil até você separar uma coisa da outra. Mas, à medida que eu for andando aqui nesses tópicos, a gente vai tentando aí fazer essa relação. Então, iniciando aqui a questão do agente público, né? Porque às vezes a gente fala, quem que é o cliente público? Então, o cliente público ele é qualquer indivíduo que ele trabalha em qualquer nível, o ramo ou agência do governo, ele pode estar numa empresa controlada pelo governo, ele pode estar numa empresa privada que fornece serviço público, e essa empresa privada, no momento em que ela está atuando como administração indireta, ela vai utilizar a verba pública e ela vai ter que seguir as regras que a legislação exige. Em outros momentos, pode ser que ela atue como privado, mas aí ela vai seguir outras regras. Então, às vezes, aquele mesmo comprador, ele, em um momento, ele está falando com você com o chapéu do público e outra hora ele está falando com você com o chapéu do privado. Então, a gente que está na empresa, a gente que está tentando vender alguma coisa, um serviço, um produto, a gente precisa entender essa diferença, né? Ele pode estar em associação sem fins lucrativos, ele pode estar na administração direta ou administração indireta. E aí a gente tem todo aquele monte de empresas, por exemplo, sociedade de economia mista, tem uma Petrobras, que ela tem uma legislação, ela segue a lei das estatais, vou falar um pouquinho aqui. Tem um metrô, que não é público, ele é uma autarquia. Então, é uma confusão e a gente precisa estar muito esperto para saber seguir as regras e para saber o que pode, o que não pode, sem correr risco de compliance, sem correr risco de penalidades. E aqui, já de cara, a gente sabe que tem o dedinho ali de um relações governamentais. Porque, por exemplo, quando a gente fala de uma Santa Casa, por exemplo, muitas vezes ela recebe verba de emenda parlamentar. E quem está lá em Brasília, quem está lá tendo contato com o senador, com o deputado, muitas vezes é o cara de relações governamentais. E aí ele vai estar lá atuando não só próximo, por exemplo, a esses deputados e a esses senadores que vão estar liberando as emendas, né? Mas também, muitas vezes, atuando na própria política pública, né? Então, por exemplo, na minha experiência, que foi na área de saúde na GE, sempre na área de saúde da GE, eu participei, por exemplo, a política pública de estratégia de saúde de família, então a gente atuava vendendo equipamentos de ultrassom, vendendo equipamentos que fossem relacionados com isso, programa de imunização,
Então, dependendo do programa, você tem um investimento do governo naquele determinada linha de produtos e a empresa precisa se posicionar e, de repente, ou melhorar preço, ou trazer produtos por em estoque, sempre baseado no que o governo vai estar interessado em investir. Na Thermo Fisher, eu atuei não só na saúde, mas também na justiça e na agricultura. Então, também falando de políticas públicas, né? No Ministério da Agricultura, foi aquela questão das carnes, que teve um monte de problema, salmonela, então teve muito investimento em equipamentos, em testes para salmonela, em testes para carne, e aí a gente precisava estar a postos para esse tipo de necessidade, e também na Thermo Fisher foi a parte de justiça, o Ministério da Justiça foi o Banco Nacional de Perfis Genéticos, onde eles faziam coleta de DNA de presos perigosos. Também foi um projeto muito grande, muito dinheiro investido, e a gente eu atuei bastante nesse projeto aí, né? Então aí a gente já começa mostrando a importância de ter um lado que está atuando ali na raiz, né, na base da cadeia, e o outro que está ali atuando no fornecimento. Começando, então, com a parte da legislação. A Lei 8666 é a Lei Geral de Licitações, né? Essa lei ela foi instituída em 93. Já existe uma nova lei que eu vou falar aqui com vocês, mas a Lei 8666 ela ainda está em vigor. A nova lei de licitação ela foi publicada em 2021 e ela tem 2 anos para entrar em vigor de verdade, né? Então, por enquanto, ainda tem uma parte dos clientes que estão usando 8666, outra parte que já está começando a atuar com a nova legislação, que eu acredito que seja muito pouca ainda. Mas, basicamente, quando se fala de venda governamental, tem 3 princípios que eles são os principais, e aí vou chover uma olhada aí para os advogados, né? Que é a questão da legalidade. Então, a administração pública só pode fazer o que a lei permite. É diferente do privado, que ele não pode fazer o que é proibido. Falando de público, tem que fazer só o que a lei permite. A questão da publicidade. Ela tem que garantir transparência da atuação, plena participação da sociedade, tudo tem que estar acessível, né? Isso é fundamental também, são 3 pilares. E o pilar da impessoalidade, que não pode beneficiar nenhuma empresa, tem que tratar todos igualmente, né? E essa é até uma questão que a gente discute muito aí na regulamentação do lobby, que a gente quer que todos sejam recebidos igualmente, quer dizer, não pode haver diferença, né? Porque uma empresa grande vai ser recebida e a pequena não. Então, acho que tudo isso aqui que a gente vê na questão da legislação, ela está inserida no lobby, né? Legalidade, publicidade e pessoalidade. Falando um pouco mais de legislações, então, aquela é a Bíblia, né? 8666 é a Bíblia. Mas existem várias outras leis, e aqui eu estou colocando as principais, e tem até algumas leis estaduais, municipais, é uma loucura. A gente precisa estar sempre muito esperto, e a ajuda, de novo, aqui do Relações Governamentais, do RIG, é fundamental para garantir que a gente está no caminho certo. Mas essas 3 leis, elas são muito importantes, porque aqui a gente está falando do pregão. Eu não sei se todos conhecem como que funciona, mas o pregão, praticamente mais de 90% das vendas, das compras públicas, elas são feitas utilizando o pregão. E, assim, a grande maioria é pregão eletrônico. Então, é muito importante saber exatamente como funciona, toda a questão dos lances. Eu até aconselho, se for possível, quem tiver empresa que faça a licitação, senta uma vez do lado de um analista ali e vê como que é, porque, assim, é super estressante, a pessoa vai dando lance, tem alguns casos em que tem um randômico, que ele vai parar em algum momento e quem tiver com o menor preço leva. Outros, você tem 3 minutos, e se ninguém der lance, ele para.
Então, é um estresse, porque às vezes cai a internet. Eu já tive caso em que a gente estava ganhando uma licitação, estava com menor preço, e aí a gente estava esperando parar o reloginho parou de contar, eram 3 milhões de reais, era um valor extremamente alto, e aí descobrimos que o relógio não, ele parou porque simplesmente caiu a nossa internet. E eu tinha internet, tinha 2, 3 internets ali, a gente tinha redes diferentes, eu não sei, eu acho que foi um concorrente que foi lá e desligou. Mas é um estresse, e você não pode cometer erro. Teve um caso que o nosso concorrente perdeu também outros, sei lá, acho que era até mais do que isso, de 3 milhões, porque digitou um zero errado, um zero a menos. Então, assim, o processo de pregão ele é muito bom para o governo, porque é tudo muito às cegas, você não sabe se aquela pessoa que está dando lance menor do que o seu atende realmente ao produto. Então, você vai abaixando o seu preço, e aí, muitas vezes, você vai ver, o cara não atendia. Então, você baixou o preço sem precisar, né? E não tem o que fazer. E não tem o que fazer, porque não dá para voltar atrás, você deu o preço, deu o lance, você deu. Então, essas leis aqui, elas falam um pouquinho do que é o pregão, de como funciona, e inclusive o registro de preço. Né? O registro de preço também é um procedimento, tudo isso aqui é para o governo gastar menos, vai para ele economizar. E esses procedimentos eles apertam muito a indústria, né? Por exemplo, o registro de preço é um caso seguinte: se você vai, o governo antigamente tinha que fazer, por exemplo, vou comprar durante um ano eu uso 100.000 canetas BIC. Aí ele tinha que fazer uma licitação, comprar 100 mil, enfiar em algum armário, num estoque qualquer, aquelas 100 mil, porque era uma licitação, era um empenho, e aí ele pegava aquele monte de caneta e enfiava em algum lugar. Com a instituição do sistema de registro de preço, o que ele faz? Ele diz, olha, eu costumo utilizar 100 mil canetas por ano. Então, eu vou licitar 100 mil canetas por ano, e à medida que eu for precisando, eu vou te pedindo. Detalhe, o preço é fixo por um ano, não interessa, o dólar subiu, o dólar desceu, problema seu. E ele pode chegar no final do ano e você fez um super preço agressivo por causa que você imaginou que você ia vender 100 mil e ele compra 10 canetas. E aí você vai ter que vender porque você se propôs, não tem compromisso nenhum do lado do governo, né? Ele não precisa nem ter a verba disponível. Quando ele faz um pregão normal, ele tem que ter a verba disponível. Ele só pode fazer procedimento quando ele tem o dinheiro. No registro de preços, não. Ele faz, vou comprar 10. E aí ele compra um e está tudo bem, porque ele só conseguiu dinheiro para um. Então, é importante conhecer as regras, porque às vezes a empresa ela se compromete com alguma coisa, e às vezes se compromete com a matriz, olha, faz um preço legal que eu vou vender tanto. E aí, quando chega na última hora, não vende, né? E é complexo. Eu, trabalhando em empresa multinacional, passei muito por esse tipo de dificuldade, né? Para você explicar essa questão, não é fácil, não. E aí eu falei, então, né? Quando a gente fala de vendas de compras públicas, a gente está falando tanto do público que utiliza dinheiro público, quanto do privado que utiliza dinheiro público. E a legislação, nesse caso, das estatais, ela é diferente. Então, é a Lei 13.303, de 2006. Ela é uma lei relativamente recente, porque ela foi promulgada em 2016, mas ela passou realmente a ser obrigatória em 2018. Então, eu pessoalmente tive muitos problemas para a gente se adequar. Ela é uma lei que, então, rege todas as empresas estatais, né, e as subsidiárias e sociedades de economia mista, e ela tem regras gerais de licitação que vai determinar como que eles atuam, e às vezes tem algumas específicas de uma determinada empresa. Então, é a geral, mas tem específica. Então, por exemplo, a Petrobras tem um cadastro diferente que você tem que fazer.
Para você poder vender para a Petrobras, tem que ter uma série de documentações, comprovar compliance, comprovar um monte de coisa. Então, é uma burocracia muito grande, mas tem uma base, né? Não é da cabeça do cara que ele resolve, ele está sempre aqui, seguindo, fundamentado aqui, né? Nessa lei. Então, as principais diferenças, eu listei aqui, tem mais diferenças, mas, por exemplo, né? A 8666 vai estar na administração pública direta, a 13.303 na indireta. A 13.303, ele introduziu o conceito de ciclo de vida do objeto. Então, não é simplesmente preço, né? Mas vou comprar um carro. Esse carro ele é muito melhor, ele dura mais, ele tem uma manutenção menor, de custo menor. Na 8666 não interessa. Problema seu. Já na 13.303 dá para levar isso em conta. Na 13.303 a gente não tem como saber qual que é o orçamento que o cliente tem. Às vezes, na 8666, você consegue, no edital mesmo, ele fala, olha, eu tenho 100 mil para comprar isso aqui. E aí, o que acontece é que, muitas vezes, o fornecedor já vai no teto ali, né? Bom, se ele tem esse dinheiro, eu vou fazer um preço maior. Então eles... isso não aparece, não é demonstrado. Eu vou falar um pouquinho mais sobre dispensa de licitação, mas para entender quando não precisa fazer licitação. Na 8666 é R$17 mil e na 13.303 é 50 mil. E eu vou entrar um pouco mais nesse detalhe mais para frente. Na 8666 tem as cláusulas exorbitantes, que é tudo para o governo, nada para o comprador. Na lei das estatais não tem. Quando um processo é homologado, ele tem que ser adquirido na lei das estatais. Isso é um absurdo que acontece na 8666. Você passa, sei lá, 6 meses se preparando, participa da licitação, prepara a documentação, apresenta, acompanha, recorre, gasta dinheiro com advogado, não sei o quê. Chega na última hora, o cara fala, quer saber, não quero comprar mais. Ele simplesmente, seguindo, quando ele é público puro, que ele segue 8666, ele vira as costas e fala, não vou comprar, não quero comprar, acabou, azar o seu. Na lei das estatais, ele não pode fazer isso. Se ele homologou, ele tem que comprar. Graças a Deus, né? Isso foi corrigido. E na 8666 é permitida a rescisão unilateral, então o governo chega e fala, como eu disse, né? Quer saber? Paro por aqui, não vou comprar só uma parte, não quero mais, então não, é totalmente leonino, né? A 8666. Já a lei das estatais, não. Então, aqui até para vocês entenderem um pouquinho dessa diferença. E não preciso dizer que a gente precisa muito do suporte de relações governamentais, inclusive na promulgação essa lei, ela foi toda trabalhada baseado, obviamente, no que tinha de problema na 8666. Isso daqui foi um lobby, né, uma discussão que foi feita, certamente, que trouxe uma lei um pouco menos problemática para o vendedor, né? Mas foi claro, um lobby do bem ou um lobby do mal? Como é que foi isso aí? Eu acho que tem do bem e do mal, né? No final. Fica a atuação, hein, ó. Tem um pouco de tudo aí, né? Mas o fato é que realmente a gente vê coisas loucas acontecendo, né? Essa questão de simplesmente cancelar, eu vi muito acontecer. Porque aí, quando chega na hora, a licitação não ganhou quem o usuário final queria, ou quem alguém queria, simplesmente cancela. Vou abrir de novo, entendeu? E cancela de novo e vou abrir de novo, até que ganhe quem ele quer. Então, eu acho que isso é complicado, né? Então, tem problemas de todos os lados. Aqui eu peguei essa figura, mostra, então, as leis incidentes sobre as estatais, para a gente entender que não é uma lei, né? Quer dizer, tem essa lei, que é a 13.303, mas tem a 12.846, também a 8666, a 6404. Então, assim, é complexo, e a pessoa que está trabalhando, e eu acho que até, inclusive, eu entendo que o vendedor que está ali batendo na porta do cliente, ele precisa conhecer, né? Não é só os relações governamentais que tem que saber de lei, não é só o advogado.
Quem atua com o governo precisa conhecer minimamente a legislação que é aplicável, né? E aí, então, eu acho que é importante, apesar da 14.133 ainda não está, ela está vigente porque ela já foi promulgada, né? Mas ainda não está 100%, realmente não está. Existem alguns poucos casos que estão já atuando. O Portal Nacional de Contratações Públicas, ele já está no ar, mas ele é uma das instituições, né, dos pontos importantes daqui que a Lei 14.133 trouxe, que é justamente essa transparência e você conseguir entrar num local e conseguir saber tudo que está sendo comprado, você conseguir entender quem foi que vendeu, por quanto vendeu. Essa transparência ela é fundamental, porque hoje está tudo espalhado. Hoje, para você conseguir fazer um procedimento licitatório, por exemplo, você tem um determinado produto para vender, você tem que entrar em praticamente na grande maioria dos municípios, você tem que entrar no Comprasnet, que é o nacional, você tem que entrar numa BEC, que é do estado de São Paulo, tem uma do Espírito Santo específica, tem na Bahia específica, tem em Goiás tem uma rede específica, então é muito difícil e para você, sendo um fornecedor, e é muito fácil de, no meio desse rolo todo, comprar por preço superfaturado, não fazer a devida divulgação, né? Não ter a transparência necessária, né? Então, essa lei que corrigiu muitos pontos importantes, inclusive algumas coisas que a gente já viu na lei das estatais, apareceram aqui na nova lei de licitação, mas em 2 anos, né, da data em que foi promulgada, a lei 8666 vai ter que sumir, desaparecer. Não vai mais poder ser utilizada. Vai ser só essa daqui. Até lá, precisa ficar muito esperto se é uma ou se é outra, né? Tá um mix. Que é como aconteceu com a lei das estatais. Eu realmente só comecei a ver para valer em 2018, que foi quando deu o tempo limite para continuar utilizando a lei. Então, assim, as principais diferenças, e tem muita coisa, tá? Depois, se alguém tiver interesse, a gente pode conversar um pouco mais aí, não sei, André, se for o caso, né, de repente fazer alguma conversa específica só dessas diferenças entre uma e outra, mas tem muita coisa. Eu aqui apontei os que eu achei mais importantes, mais interessantes, que é essa questão do fornecimento e prestação de serviço associado, que a gente já tinha visto na lei das estatais. Convite e tomada de preço não existe mais, eu vou falar um pouquinho mais para frente do que é cada um dos dois, não existe. Foi instituído o diálogo competitivo, que isso aqui é uma coisa muito interessante, que de verdade era extremamente necessário, porque o governo ele não conhece tudo de tudo, ele precisa desse diálogo com os possíveis fornecedores, ele precisa do contato e da informação que está na indústria, né? Então, agora foi oficializado, né? Está sendo oficializado essa modalidade que é o diálogo competitivo. A gente não sabe ainda direito como que vai funcionar, não vi nenhum caso ainda, mas é um avanço que eu considero muito, muito, muito bom e muito interessante, né? Os critérios de julgamento, como eu falei, não é simplesmente preço, que é muito complicado, né? Você vai comprar, qualquer coisa que você vai comprar, você não olha só o preço. Você vê a qualidade, você vê o tempo de vida útil ali daquele produto, você vê quanto custa a manutenção. Você não faz uma compra, é difícil você fazer uma descrição e conseguir separar o joio do trigo, né? E o governo compra muita porcaria, compra muita porcaria, porque não consegue fazer uma descrição decente, né? E aqui eu acho que vai ser muito importante, inclusive uma das coisas que eu nem coloquei aqui, existe também o credenciamento. Então, por exemplo,
Hoje, informalmente, alguns grandes clientes, algumas grandes universidades fazem esse credenciamento. Por exemplo, eu já passei por isso no INCA, eu já passei por isso na Unicamp. Então, assim, o que ele faz? Ele pede para os fornecedores entregarem o produto, ele testa e ele fala, esse está credenciado, esse está credenciado, esse está credenciado. Eu só aceito o produto credenciado. Mas isso não está na lei. Em teoria, ele não poderia fazer isso. Eles fazem. Eles fazem, entre aspas, seguindo a 8666. Mas a 14 tem que... Isso aí é processo decisório informal, né? Exato. Exemplo. Mas faz Não sentido. escrito em lugar nenhum e eles fazem. Eles fazem. E o INCA nossa, é mister em fazer isso. Muito, 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 muito. Porque como que você descreve um produto? É difícil. Um dos grandes problemas do sistema de licitação brasileiro é essa ideia do menor preço. Né? Exato. Na verdade, o melhor custo-benefício, e não o menor preço. Porque nessa de menor preço, você compra porcaria. Né? Já aconteceu comigo, por exemplo, de ter que tomar um soro no posto de saúde aqui perto de casa e tomar depois um soro no plano de saúde. Assim, o atendimento profissional, infraestrutura não há, mas a qualidade do material, dava para perceber que o material utilizado no plano de saúde era milhares de vezes melhor do que o que foi utilizado em mim no plano de saúde. Esse acho que é uma das consequências ruins aí desse sistema de licitação, mas a nova lei de licitações não corrige isso, Paulo. Ela corrige, de certa forma, porque ela permite que você credencie os fornecedores. Né? Eu não coloquei como um dos itens, mas é possível você credenciar. Então, como eu falei, a Unicamp, eu sei que hoje faz isso, e o INCA, por exemplo, eu sei que hoje faz isso, devem ter outros que fazem. Primeiro eles credenciam, e aí depois só esses podem participar da licitação. O que eles fazem para tentar corrigir esse problema, pensando na 8666 e seguindo a forma correta, porque em teoria não poderiam estar credenciando, é exigir que você forneça quando você ganha a licitação, ele pede para testar. Então, você manda o produto, eles testam, e aí eles validam ou não. Aí, se não está validado, você é desclassificado. Aí fica subjetivo também, né? Mas essa é uma questão muito complexa e a 8666 ela prevê a técnica e preço, né? Em teoria, você poderia sim definir técnica e preço, mas é muito difícil de fazer porque você precisa dar pontos para uma determinada característica do produto. E isso é muito difícil, isso acaba sempre sendo judicializado. Eu já participei de licitação técnica e preço. Nossa, foi complexo demais. Então, o administrador público, ele evita, ele não faz. Então, aí cai nessa questão do menor preço e cai na qualidade ruim, muitas vezes, né? E uma coisa que a turma do ESG acho que vai ficar bem feliz é a questão da inclusão dos critérios de ESG. Então, tanto no escopo da venda, quanto na remuneração, pode ter uma remuneração maior, dependendo de atender os critérios. Pode ter uma preferência na hora de licitar, pode ser o desempate baseado no ESG, e pode, às vezes, até ser impedido de participar se não estiver atendendo a esses critérios. Então, isso nunca existiu, não tinha na 8666 e foi introduzido. E aqui eu acho que entra muito a questão do HELGOV também, né? Porque a gente tem visto que a maioria pelo menos uma boa parte aí dos HELGOV, eles acabam atuando muito no ESG, né? Que muitas vezes é a moeda de troca quando está atuando junto ao governo, né? Então, aqui também vai ser muito importante ter esse apoio, ter esse suporte, até para conseguir que o governo entenda, por exemplo, que uma determinada empresa tem um diferencial e exija na hora de licitar, né? Porque se ele acha que ninguém tem nada, ele vai desconsiderar. Agora, se ele fala, não, peraí, uma das empresas tem esse ponto aqui, eu quero valorizar porque me interessa por motivo XYZ. Aí
a gente precisa ter esse contato, esse relacionamento, para que ele saiba e para que ele realmente valorize, né? E coloque como um dos critérios aí na hora da escolha. Então, como eu falei, né? Agora que eu vou entrar um pouquinho mais nas modalidades de licitação. Então, existem todas essas modalidades, mais de 90% é pregão, mas tem o convite, que é valor bem baixo, então aí o administrador público, ele convida as empresas que estejam cadastradas, desde que seja um valor baixo ali, que agora eu não me lembro exatamente quanto que é. A tomada de preço é um pouco acima do convite, mas também não é um procedimento com muita visibilidade, é um tempo curto entre a publicação do edital e a compra. A concorrência pública já é valor alto, e aí, antigamente, quando eu comecei a fazer licitação, era concorrência pública, né? O procedimento era primeiro analisar a habilitação, ver se a empresa está de acordo com a documentação, se tem todas as CND, se tem todo a papelada necessária ali, burocrática, né? Paga o imposto, FGTS dos funcionários, tudo, né? Tudo está de acordo com o Estado, município, federação, e depois parte para verificar se atende ao edital, né? Se atende à especificação. E aí mas isso geralmente é feito hoje só para projetos muito grandes. Mais de 90% é realmente pregão. Leilão e concurso não tenho nenhuma experiência, mas existem, né? Tá na 8666. Esse regime diferenciado de contratações é quando é um produto diferenciado também, por exemplo, eu acredito que aqui deve se encaixar talvez alguma coisa artística, também não tenho muita, nunca fiz, não conheço. E o sistema de registro de preços que eu comentei, né, que é aquela forma de aquisição que você vai ter um preço mantido por um ano, uma quantidade máxima definida, que pode ser atingida ou que vai ser, de repente, comprada menor, mas que ele tem que definir quanto que é o máximo que ele vai comprar. E esse caso de registro de preços também, uma vantagem que tem, por exemplo, a gente chama de carona, mas o nome mais bonito aí é adesão. Então, por exemplo, se o Ministério da Saúde faz uma licitação para comprar, por exemplo, ultrassons, ele faz um registro de preço, uma prefeitura ou um estado, né, uma secretaria de estado, pode pegar uma carona na licitação que o Ministério da Saúde fez. O vendedor, ele não é obrigado a dar essa adesão, né? Mas ele facilita muito e reduz muito o custo da prefeitura, do estado, porque ele já vai pegar um equipamento que está com um preço geralmente agressivo, porque é uma quantidade grande, não vai gastar dinheiro com diário oficial, não vai gastar dinheiro com pregoeiro, não vai gastar dinheiro com nada. Ele vai pegar, ele adere e ele recebe o equipamento nas mesmas condições daquele registro de preço original. Então, é muito vantajoso para o governo. Claro que os espertinhos de plantão usaram muito isso aqui de forma errada, né? Então, antigamente, quando começou o registro de preço, se fazia um registro de preço no interior do Ceará de uma ressonância magnética. Ele não era obrigado a comprar, a prefeitura de Alcântara da Serra, sei lá, fazia a licitação e aí fazia adesão 10 outros estados ou hospitais aderiam àquela compra, aquele registro de preço, né? Porque a prefeitura nunca comprava. Então, hoje, se alguém tiver curiosidade de ler a legislação, ela é muito mais rígida. Originalmente, não, ela podia tudo, né? Era a casa da sogra. Agora, não, você só pode aderir depois que o dono da ata, aquele original que fez o registro de preço, comprou. Então, ele não pode fazer uma licitação fake, ele tem que fazer porque realmente ele vai comprar. Existe a hierarquia, então, por exemplo, a adesão só pode acontecer, o federal só pode aderir do federal, o estadual adere de estadual e de federal, e o municipal pode aderir dos três, né? Então,
tem uma questão bem importante aí. E duas outras modalidades de licitação, que eu não sei se todos sabem, mas que essas duas modalidades, a dispensa e a inexigibilidade, eu estava fazendo uma pesquisa e elas representam mais de 70% dos processos de compras governamentais. Por incrível que pareça, eu fiquei chocada com isso. Não estou falando de valor, mas eu estou falando de quantidade de processos. E aí, então, qual é a diferença, né? A dispensa, ela tem algumas condições, que aí você não precisa fazer licitação desde que você esteja dentro daquelas condições. Então, por exemplo, em obras até 15 mil, equipamentos, eu acho que era 17,6 mil reais equipamento ou insumos. E por quê? Por que dispensar? Porque às vezes o procedimento licitatório ele é mais caro do que o produto. Então, realmente não faz sentido você fazer um procedimento licitatório de um material muito barato, né? Então, só que o que acontece muitas vezes? O administrador público pica o que ele tem que comprar para que fique dentro do processo de dispensa. Então, se ele fosse fazer a compra de quanto ele precisa por ano, ele tinha que fazer uma licitação. Então, ele faria um registro de preço, por exemplo. Mas ele pega, ele compra um agora. Aí ele compra um do outro daqui um mês. Ele compra outro daqui o outro mês. E aí, isso o Tribunal de Contas fica muito em cima, porque na dispensa de licitação não tem concorrência, muitas vezes, né? E aí tem superfaturamento para caramba. E calamidade pública, então tem uma série, o artigo 24 da 8666, ele descreve quais são essas condições, e na nova lei de licitação também tem, né, as condições. E a inexigibilidade, que também o pessoal confunde muito, qual a diferença? Então, inexigibilidade é quando não tem viabilidade para fazer o processo licitatório. Por quê? Porque não tem concorrente, né? Só tem um único possível fornecedor. E aí, é importante a gente entender se isso é realmente verdade, porque muitas vezes a gente vê, por exemplo, eu quero um carro que tenha o parafuso azul. Um parafuso azul, o resto pode ser de qualquer cor. Mas qual é a importância de ter um parafuso azul, né? Então, a inexigibilidade, ela tem muita visibilidade, ela tem muito... o Tribunal de Contas, ele fica muito em cima. Geralmente, o administrador público evita de fazer procedimento de inexigibilidade, né? A não ser que realmente exista uma justificativa muito boa, que deixe muito claro essa necessidade, quer dizer, o impedimento, né, a inviabilidade de competição. E aqui é uma documentação bem pesada que tem que ser fornecida, eles têm que pedir proposta para os possíveis fornecedores precisam analisar se realmente tem ou se realmente não tem, e aí muitas vezes é aberta a licitação mesmo assim, e aí quando não tem, só tem um possível fornecedor, aí se cancela e acaba sendo feita a compra. E aqui é importante entender que se tiver algum problema, por exemplo, uma inexigibilidade de licitação e não foi, mas na verdade não é muito, né? O Tribunal de Contas vai para cima e fala, caramba, foi comprado e tinha concorrência, tinha que ter sido feita uma licitação. A empresa, o fornecedor que vendeu, ele responde junto com o administrador. Então, assim, é importante quando surge uma oportunidade de uma venda por inexigibilidade, é importante garantir que realmente seja um caso de inexigibilidade, porque senão não dá para dizer, não, mas ele que falou que era inexigibilidade, eu vendi. Não, não é assim. Você responde conjuntamente, né? Então, é um risco grande aqui. E aí, passando para as fases da licitação, eu não sei se ninguém tem dúvida ou se... Vou seguindo aqui. Eu estou entendendo tudo. Tem alguém aí com alguma dúvida?
A Paula falou assim para mim, Andréia, você tem certeza, Andréia, o pessoal não vai dormir? Eu falei, claro que não, esse assunto é muito interessante, eu acho interessantíssimo. E é um assunto, né, pessoal, que fala sobre o nosso dia a dia enquanto cidadão, porque, afinal de contas, a, o que o Estado nos fornece é comprado através desse sistema que está todo mundo vendo que tem uma série de falhas, né? E o Júlio, que está aqui, não nos deixará na mão com suas perguntas incríveis. E hoje, ainda que o Júlio tem uma grande experiência numa pequena prefeitura do Rio Grande do Sul, vai fundo, Júlio. Ah, que legal. Oi, então, Oi, a minha Júlio. sala, ela fica, assim, exatamente na frente da sala do setor de compras aqui na prefeitura. Então, Que eu legal. acompanho bastante coisa. Eu gostaria de saber ali na nova lei de licitações como é que estão tipificados os critérios ESG. Assim, desde já, obrigado pela fala, porque tem muita coisa que eu vejo que acontece o tempo todo. Então, Júlio, assim, eu não tenho muitos detalhes, eu não me aprofundei nessa questão, mas eu posso te mandar, eu posso colocar para disponibilizar quem tiver interesse. O que eu quis mostrar aqui é que sim, existe essa preocupação e tanto de deixar a empresa de fora que não considere, quanto de pagar mais se ela estiver levando isso em consideração. Então, a gente ainda não sabe, como eu falei, né? Foi, acho que se eu não me engano, foi em maio de 2021 que ela foi promulgada. Pouquíssimas instituições estão utilizando essa lei. Ainda não, realmente, não é que não pegou, é que ainda o pessoal está se adequando, né? Eu não sei aí até, Júlio, depois se você puder falar para a gente, não sei se você sabe, eles já começaram a utilizar? Imagino que não, né? Então eu não vou saber realmente te dar detalhes, mas talvez até eu li alguma coisa que ainda precisa ser regulamentado, viu? Eu acho que é uma questão que ainda não foi previsto, foi considerado que é importante, mas talvez a regulamentação ainda não exista, porque eu não vi em lugar nenhum. Mas obrigada pela pergunta. Não, eu que Acho que a gente agradeço pela atenção. vai ter muita coisa nova aí, à medida que for começar a ser utilizada, eu acho que vai ter muita surpresa, viu? Porque, de verdade, mesmo essa questão do registro de preço, né? Só quando começou a rodar, quando a gente viu a coisa aparecer ali na nossa mão, né? Eu participei de muito registro de preço, aí que você começa a ver os prós, os contras, e o pessoal sempre acha brecha, e aí tem que conseguir mudar a lei para acabar com as brechas, é complexo. Eu acho que, no meu ponto de vista, né, não tenho muita experiência com ESG, mas eu acho que vai ser um pouco subjetivo, né? Se eles têm que fazer uma análise bem importante aí, né? Para não ser subjetivo. Então, bom, falando então um pouquinho do processo de licitação, né? Quais são as fases que a gente tem? E pontos de atenção que eu estou trazendo aqui. Tem muitas outras coisas, né? Mas assim, que eu acho que seria legal a gente aqui, que não está trabalhando direto em licitação, mas o processo de compra governamental, ele tem o pré, ele tem a licitação propriamente dita, e ele tem a pós-licitação, né? E a venda, ela é feita antes do edital ser publicado. Por quê? Porque o edital, quando ele já sai com determinadas exigências de especificação técnica, ele já sai com exigências de prazo de entrega, de garantia, de tempo de atendimento. Ele já sai numa forma que, se você não tiver tido esse contato anterior, se você não estiver próximo do seu usuário final, mostrando o seu produto, você não vai conseguir participar, né? Então, esse pré, eu considero como o mais importante de tudo. Mais importante até do que a licitação propriamente dita. Porque, muitas vezes, o processo licitatório, ele, às vezes, tem uma porcentagem de sorte, né? No caso de pregão eletrônico. Às vezes, ele tem uma questão realmente de preço, que se aparecer um fornecedor que
tem um preço muito agressivo, não adianta, você não vai poder doar o equipamento. Eu já participei de licitação que só faltava pagar para vender, né? Então, esse pré, ele tem que ser ele é importante, né? E aí, então, o que acontece? A administração pública, ela entra em contato com as empresas e faz essa solicitação de proposta, ela, às vezes, faz audiência pública, e o objetivo é justamente pegar essas informações, colher informação. Isso não está errado, isso tem que acontecer, né? Só que ele tem que acontecer da forma correta, tem que ter muita transparência, né? Todos têm que ser envolvidos, todos têm que receber, por exemplo, um pedido de cotação, e a empresa que é solicitada, ela tem que garantir que também eles estão chamando outras, que ele não chamou só ele, né? Ah, olha, eu era da GE. Se só me chamar, não chamar a Siemens, a Philips, Toshiba, eu vou achar estranho, né? Então, é fundamental esse contato e essa garantia de que está tudo sendo feito da forma correta, né? E no caso de ser pedido proposta, estimativa de preço, assim, é importante garantir que você realmente atende aquilo que ele está pedindo. Porque muitas vezes eu via, na minha experiência, a analista recebia, me manda aí uma proposta de ultrassom, a analista mandava. Ela não ia ver se atendia, se não atendia, estava pedindo 10 anos de garantia, estava pedindo entrega para amanhã. Não pode mandar, né? Você, por dois motivos. Um, que depois, se sai o edital, você não vai conseguir participar, porque você não atende. E outro, que você está prejudicando o ente público. Porque na hora que o edital é publicado, você vai impugnar o edital. Você vai falar, não, eu não atendo e o procedimento correto é esse. Você faz uma impugnação e pede para ele mudar. E, às vezes, nessa, ele perde verba, ele perde tempo, ele perde dinheiro. Oi, Vivian, pode falar. Nossa, primeiro que assim, maravilhosa sua aula, porque eu tive que aprender isso tudo apanhando no mercado, na minha empresa de consultoria. A gente tem uma empresa de consultoria de comunicação e assessoria mercadológica, então é serviços, que é mais complexo ainda, porque a gente é convidado, e muitas vezes a gente ficava morrendo de medo, porque por muitas vezes a gente é convidado para poder ajudar a montar o termo de referência sem a garantia, obviamente, porque tudo é transparente, de que a gente vai participar da licitação e não vai ser impugnado. E já aconteceu de tudo no caminho, do tipo a gente fazer todo o negócio e o negócio voltar para uma coisa anterior, da gente ser a única empresa de ter a capacidade técnica, né? Porque isso também, hashtag fica a dica, tudo que a gente faz na empresa, a gente pede atestado técnico de competência do serviço, a gente pede o diretor da área para assinar, registra em cartório, para que depois, quando entra na parte lá do pregão, né, de todo o estresse e da contestação da capacidade técnica, ninguém tem o que a gente tem. E a gente também, posso falar, né, não posso falar o nome da empresa, já foi chamado por empresas que ganharam e que sabiam que a gente tinha feito termo de referência, que não tinha capacidade técnica e chamou a gente uma subcontratação para executar o serviço. Então, assim, nossa, foi muito bom você ter trazido esse conhecimento compartilhado, e é realmente um processo muito complexo, e a gente tem que ficar muito atento, porque dá um frio na barriga, e a gente nunca sabe se está tudo certo, se está correto fazer isso mesmo, de sentar junto com o poder público e discutir a proposta e dizer o que ele tem que fazer, entendeu? É isso. De verdade, Vivian, ele não pode realmente chamar só uma empresa e falar, faz aqui comigo, entendeu? Ele não, mas eles fazem. A vida real, a gente sabe que é assim que funciona, né? Muitas vezes. Mas sempre que acontece isso, é importante você documentar. Então, aí a minha sugestão para você seria, por exemplo, ele te manda um e-mail, você vai responder, olha, estou fazendo, mas eu estou entendendo que você está consultando outras empresas também, porque o que eu estou colocando aqui na minha proposta pode não ser exatamente o que te atende, então é importante que você consulte, porque você tem dois problemas aí. Um é realmente falarem que você está sendo privilegiado e que não poderia, né? O administrador, ele tem que consultar realmente, transparência, tem que consultar outros. Nem que os outros não apareçam. Ele manda, ele consulta 10, aparece só você, ok, ele consultou 10.
só apareceu você. Aí ele vai ficar mais tranquilo. Até você pode dizer para ele, olha, manda para mais, faz um questionamento, né? E outra que, de repente, você pode fazer uma determinada especificação, não sei se no seu caso cabe, mas, por exemplo, falando de software, você manda uma proposta e não funciona, não era isso que ele precisava, não era aquilo. Ele vai vir para cima de você e vai dizer, você agora vai ter que me fornecer o que eu preciso porque você explicou errado, não sei o quê. Não, olha, eu não sabia exatamente o que você queria. Então, esses disclaimers, né, que a gente fala, é importante que você sempre faça, coloca no seu e-mail, está trocando e-mail, coloca ali embaixo, coloca um disclaimer, porque essa questão de troca de e-mails, não sei se vocês lembram, se me deixar, eu vou até a meia-noite aqui, fica de olho no horário. Mas o presidente da GE foi preso, da GE Healthcare, há alguns anos atrás, eu nem estava mais lá, graças a Deus, e foi por algo que ele tinha feito, não na GE, mas na Philips, né? Ele tinha feito uns procedimentos suspeitos ali, e eu fui atrás de ver o dossiê, né? Todo o processo, e tinha e-mail de todo mundo naquele processo. E o compliance da GE, ele saiu atrás também para entender se tinha alguma coisa a ver com a GE. Não tinha, porque a GE, desde quando eu entrei, em 93, já se falava em compliance, é uma preocupação muito grande, sempre se teve essa preocupação lá. E aí eu já estava na outra empresa, eles me chamaram, eles tinham uma pilha de e-mails meus, do século passado, trocados ali internamente, tudo traduzido para o inglês, que era um americano, e eles analisando vírgula ali. Me chamaram para eu explicar o que tinha acontecido, eu expliquei tudo, e aí eu falei, olha, vocês estão suspeitando de alguma coisa, eu falo que nunca aconteceu nada. Ele falou, não, se a gente suspeitasse, a gente não teria te chamado, não se preocupa, realmente a gente quer entender. Porque hoje está tudo ali, está tudo no e-mail, está tudo no celular, está tudo no WhatsApp, então é importante colocar, eu recomendo realmente colocar o disclaimer, mas a gente precisa, vou colocar aspas aí, dar esse suporte para o administrador público. Ele não tem como saber tudo, ele não vai saber tudo. E ele vai fazer uma compra muitas vezes ruim, né? Se ele não tiver esse contato. Então, essa pré-licitação, então, é isso que você falou, Viviana, esse contato anterior, né? Antes de publicar o edital. Aqui não tem um edital publicado. E para poder publicar um edital, ele tem que ter tido o contato, ele tem que ter uma proposta, porque ele tem que definir o valor, né? A verba que ele vai precisar. Então, isso acontece antes. Na fase de licitação, então, é o que eu falei, né? Tem que analisar o edital no detalhe, fazer questionamento se tiver dúvida, se for o caso, impugnar, e impugnação, ela para o processo licitatório. O questionamento, ele não para, a impugnação para. Então, o pessoal tem medo, não vou impugnar porque o cliente vai ficar bravo. Não, você tem que impugnar para você parar o processo para garantir que vai seguir da forma que você entende como correta, né? Utilizar os canais oficiais de comunicação, não ficar mandando WhatsApp para o cara ali, né? Fazer realmente e-mail oficial. Tem que... E o principal, só apresentar proposta se cumprir 100% com o que está sendo exigido. Eu cansei de ver vendedor chegando, pelo amor de Deus, faz assim, ele sabe, ele aceita, tudo bem, ele não vai exigir isso. Só que aí o cara sai, o cara morre, o TCU baixa e fala para ele não pode abrir mão de uma coisa que ele exigiu através do edital. Então, não existe contrato de gaveta, não existe acerto fora do processo. O que está escrito é o que vale. Está exigido no edital, se você apresentou proposta, você está atendendo 100% do que está no edital. Não, mas na minha proposta eu não coloquei aquilo. Não interessa. Se você participou, você aceitou o que ele estava exigindo no edital. Então, muito cuidado. Tá? E após a licitação, né, quer dizer, ganhei, homologou, recebi o empenho, importante, hein? Empenho. Sem empenho, nada vale. Tem que ter o empenho na mão. É aquilo ali a garantia de pagamento. Sem empenho, não siga. Não, ele falou que pode. Não pode. Tem que ter empenho. Que é a garantia do recebimento. Tem que se ater
as cláusulas, não pode fazer nada demais. Quer saber, o cara é legal, vou dar um treinamento para ele que não estava previsto. Não pode, porque isso daqui é violação e pode ter penalidade. Tem que garantir que cumpre 100% de tudo, porque amanhã alguém pode fazer uma auditoria naquele contrato e descobrir que não foi cumprido, você vai ser punido junto com o administrador. E tem que ter muito foco nessa questão burocrática, documental, tem que garantir as assinaturas, a condição de pagamento e tudo mais, né? É um procedimento burocrático que tem que ser seguido, tá? Eu acho que esse aqui é o penúltimo slide, estamos no fim, tá? Então, os riscos e penalidades, né? Só para assustar a turma. Violação às leis, referência de licitação pode ter consequências graves, né? Tudo aqui eu acho que eu até parei de falar de relações governamentais, mas assim, acho que dá para entender que tá no meio de tudo, né? Quando você não cumpre um contrato, acaba tendo que envolver o Helgov muitas vezes para garantir que não vai ter uma punição muito grande. Eu em várias situações, tanto no pré quanto no processo licitatório quanto no pós, eu tive que pegar o Helgov no braço, ir para Brasília, ir para o Rio, ir para receber. Em algumas situações, aconteceu na Bahia, o Helgov da GE, do corporativo, foi comigo falar com o secretário de saúde da Bahia, que a gente não conseguia receber de jeito nenhum, e eu fui com ele. Então, essa atuação em conjunto ela é fundamental, né, para o sucesso. Então, tem impedimento de licitar, descredenciamento, e aí você não pode mais participar de licitação, várias sanções, inclusive prisão do indivíduo, né? Não é só a empresa, mas é a pessoa também, multas e prejuízos reputacionais aí de marca que são até difícil de você mensurar, né? E por fim, aqui vou acabar já, tá? Quem que fiscaliza, né, esses procedimentos, né, de compra? Então, o CAD, né, que é o Conselho Administrativo de Defesa Econômica, o TCU também, eventualmente, quando chega num nível mais elevado. Claro, enquanto está na questão administrativa, você está ali no pregoeiro, depois você vai para o gerente, você vai para o secretário executivo, aí você vai subindo de nível, mas aqui quando a coisa, por exemplo, realmente você teve um problema e a gente, já tanto na GE quanto na Thermo Fisher, eu já tive casos em que a gente denunciou para o TCU ou que a gente denunciou para o Tribunal de Contas do Estado por um caso que a gente viu que não estava seguindo os processos, os procedimentos. Então, CAD, TCU, TCE, que é do Estado, TCM, que é do município, e Controladoria Geral da União, Ministério Público, Polícia Federal, né? Então, existe todo esse controle interno e o processo ele tem que ser seguido e é muito burocrático, sim, mas ele está muito claro ali o que tem que se fazer. A lei ela é detalhada, né? Mas caso aconteça, que aí você fala, não, o cara é meu amigo, não vai fazer nada contra mim, não, vou seguir, tá tudo bem. Quando você menos espera, está o Tribunal de Contas batendo na porta da empresa e entregando um ofício. Eu já vi acontecer também, né? Então, a gente não pode baixar a guarda aqui. Acho que a gente tem que ser muito correto aqui e seguir exatamente. E toda essa turma aqui, o Helgov, ele vai estar sempre de braço dado, né? Quando o bicho pega, aí ele está junto também. Tá? É isso. Legal, Paula. Muito obrigada. Foi informativo e, ao mesmo tempo, bem interessante para a gente entender como que RIG pode contribuir, né, com a área de compras públicas, porque eu trouxe principalmente esse tema, se quiser parar de compartilhar, eu trouxe esse tema especificamente por conta do seguinte, eu sempre ouvi, nos 20 anos que eu acompanho a área de RIG, eu sempre ouvi a seguinte frase: quando o comercial entra, RIG sai. Quando o jurídico entra, RIG sai, né? Porque são negociações diferentes. Mas isso não significa que RIG não possa apoiar compras públicas e não possa apoiar o jurídico.
né? A gente tem que apoiar todas as áreas da empresa, porque a gente tem um conhecimento diferente e de uma perspectiva diferente, né? Então, quando você pega e fala assim, eu pegava o Helgov pelo braço e levava para Brasília, né, eu fiquei curiosa em saber exatamente o que ele ia fazer lá com você. Então, às vezes... Ele ia te ajudar a vender? Não. Ele falava em preço? Não. Ele falava em produto? Não, nunca. Realmente nunca. Ele ia lá muitas vezes para fazer essa venda da empresa, né? A imagem venda corporativa da imagem, e como falei na GE, principalmente, né, que eu tive essa experiência, até com o Eric Camarano, era um dos Helgov, né, que a Adriana Machado também, ela participava muito de eventos, então ela dava muita visibilidade para a GE, e eles iam lá para falar de trem, de avião, de luz e energia, e a gente vendia também do quanto a GE impactava a sociedade, né? Sim, quantos empregos são gerados, quanto imposto é arrecadado, né? Ou seja, os principais projetos de sustentabilidade, vai fazer a venda da imagem da empresa. Exato. E isso ajuda muito o pessoal do comercial, né? Compras públicas, porque aí comercial a gente pode entender compra privada ou compra pública e comercial, né, Paulo? Apesar dos processos serem diferentes, né? Sim, mas eles eram medidos também, de certa forma, por esse suporte que eles davam. Então, sempre tinha um deles ali me pedindo informação, como que foi, está vendendo, não está, qual é o problema, o que está acontecendo, tem alguma questão? Às vezes a gente tinha um problema documental, e aí eles me ajudavam também com essa questão interna da empresa, por exemplo, índices da empresa, né? Então, às vezes, o financeiro não dava atenção devida para esses índices, né? E tinha a licitação que exigia um índice financeiro maior do que por exemplo, e aí eles me ajudavam. Então, eles realmente era uma medição importante para eles, que a gente estivesse ganhando negócio e fazendo venda. Mas se eu me lembro bem de uma apresentação que o Eric Camarano fez lá no MBA em Helgov, o RIG da GE também era um pouco diferente do RIG que a gente está acostumado, porque assim, por tudo que ele falou, era um RIG muito voltado para dar suporte para o negócio. Isso não é muito comum nas empresas, né? Normalmente as áreas elas têm uma separação bem forte, e RIG não se entende como área de suporte, né, gente? Eu acho que essa é uma questão. Eu vejo que às vezes eu falo, RIG é área de suporte. Aí as pessoas ficam olhando assim e falam assim, como assim? Eu, que sou a última bolacha do pacote, sou área de suporte? De jeito nenhum, eu sou bom demais para ser área de suporte. Mas é isso, a área de suporte é um negócio, né? E aí, se precisa entrar para ajudar a vender, vai entrar para ajudar a vender, mas não vai fazer a negociação comercial, né? Essa que é a questão. Mas, às vezes, é difícil de entender. Eu até estou um pouco encafifada, queria até compartilhar com vocês, estou um pouco encafifada porque no projeto 4391, né, que visa regulamentar o lobby no Brasil, fica claro ali que um dos momentos em que a representação de interesses acontece é na negociação de licitações e contratações. E isso deixa muita gente desconfortável, né? Porque, de certa forma, está validando que, sim, RIG tem que estar ali, nesse momento de licitações e contratos. Como é uma zona cinzenta, e é onde os escândalos normalmente acontecem, por conta do estigma de marginalidade, o que RIG faz? Ele se retrai, ele não quer ter contato, para não correr nem risco, né? Mas agora, com a provável aprovação do 4391, não tem mais o que dizer, né? Tá lá, faz parte do job description, né? E aí, e agora, Mané? Vamos ver. É que o lobby não sei, eu acho difícil separar realmente isso, porque o lobby quer o quê? É ganhar dinheiro. Eventualmente, existe um trabalho ali para direcionar ou para conseguir vender produto, sei lá. Esse lobby que a gente sabe que acontece ali por baixo dos planos, né? Não um lobby transparente, né? Eu acho complicado você separar, né?
complicado. Diga, Mas eu vou fazer um último comentário, Paula, que está relacionado ao quanto às vezes a gente é convidado para fazer o termo de referência, a gente praticamente entrega a nossa inteligência no caso de serviços, entendeu? E aí dá um trabalho. Eu já fiquei em processos de licitação, trabalhando, eu e o Sidney, assim, 6 meses. Aí a gente ganhamos lá o negócio. De repente, o edital é cancelado. Aí a gente quer morrer, né? Porque você colocou ali muita energia num projeto, porque às vezes eles te pedem, no caso de serviços, essa inteligência. Então, é muito difícil dosar o quanto a empresa vai arriscar esse investimento de tempo, de energia, de inteligência, para depois isso ir para uma licitação, entendeu? É um limite tênue para a gente que é empreendedora de si. Não, eu acho que para todos, né? Eu acho que essa questão realmente para nós, entre a tua empresa grande, né? Multinacional também é muito difícil, porque você precisa. Muitas vezes a gente tem que pegar a pessoa, quando é um equipamento, por exemplo, de linha, de topo de linha, você tem que pegar esse cara e às vezes até levar para fora do país para ele conhecer o produto. Aí ele vai, ele entende, não, legal, é isso mesmo que eu quero, só que aí tem um outro e ele acaba fazendo uma licitação e compra o menor preço e você fica, né, sem... Porque não é previsto. Isso Olha, eu não só é sei previsto na lei. que vender para o governo não é bolinho, não. Fora ainda que depois que você vende, né, ainda tem uma série de problemas, porque o cara deve, não nega, paga quando puder, né? Você só pode cancelar o contrato depois de 90 dias. E quando consegue, né? Que ele não pagou, ele deixou de pagar, depois de 90 dias que você faz. Você pode fazer a suspensão. Quando consegue cancelar, né? É uma coisa do fim do mundo. Aí quebra aquela quebradeira geral do pequeno e médio. E aí, gente, vira jogo de gigante. Se isso não é trust, monopólio e todas aquelas palavras chiques que os economistas usam, eu não sei o que é. Eu tive um contato por conta de um aluno que tinha uma empresa pequena que ele prestava serviço para as penitenciárias de São Paulo, marmita para os presos, né? Era um show do horror a vida dele. Ele falou assim: minha vida é quebra empresa, abre outra, quebra empresa, abre outra, quebra empresa, abre outra, porque o governo paga só de vez em quando. Eu falei, gente, é impossível viver desse jeito. E é a 8666 que permite uma coisa dessa, né? E aí o cidadão não entende. Então a gente não entende quando passa, por exemplo, por uma obra e vê a placa lá do empenho, né, do dinheiro, e a obra está parada. Você não entende por que aquilo está parado. E o governo, na grande maioria das vezes, joga a responsabilidade em cima da iniciativa privada que não fez o serviço. Ninguém vai explicar por que eles pararam o serviço. Às vezes é falta de competência mesmo, mas na grande maioria das vezes é porque não receberam, ou porque entraram numa licitação com preço muito baixo, esperando por um aditivo, que também tem essa jogada, né? Você dá um preço, depois fica esperando um aditivo, aí o aditivo não sai, e você quebra no meio do caminho. É porque não consegue sustentar. Esse é um dos motivos pelos quais a indústria da construção civil, ela teve um impacto tão grande por conta da Lava Jato, né? Que quem fazia obra pública eram só as gigantes, tipo Odebrecht, OAS, as que estavam todas envolvidas e a licença de operar foi retirada, né? Então, olha, vou falar para vocês, viu? Esse mundo é complexo. Santíssimo Deus. Complexo mesmo. E a gente só entende quando entra. Então, nunca na vida eu vi uma notícia dessa no jornal ou na televisão. Eu tenho mais de 50 anos. Nunca vi. Né? Então, só quem para o governo é que sabe as agruras. E uma vez uma aluna em Brasília, eu comentei um caso desse, ela era do Ministério da Economia. Nossa, eu queria voar no pescoço da menina e quebrar. Ela falou assim: quem vende para o governo tem que ter musculatura. Eu falei, que coisa ridícula, né? É muita soberba. Por isso que o governo acaba pagando muito mais, né? Aí paga muito mais, mas tem que pagar muito mais, porque ele não paga. O cara tem que colocar 30% a mais ali, gente, porque quando ele pagar, ele tem que pagar um empréstimo.
Com juros que tem no Brasil, ele tem que pagar empréstimo, porque ele tem que, durante muitos meses, ele tem que operar com a esperança de receber um dia. Onde já se viu uma coisa dessa? É o fim da picada. Não? Mas, paciência, graças a Deus... Mesmo com a lei de responsabilidade fiscal, né? Que, em teoria, a lei de responsabilidade fiscal veio para isso, para garantir que, se ele tem um empenho, ele tem que pagar. Mas, mesmo assim... Tchau, Rayane. Ó, Rayane está saindo. A gente está muito atrasado hoje. Essa conversa foi muito... Falei muito. Não, estava muito bom. Eu gostei bastante. Gustavo, quer fazer alguma pergunta ou só dizer tchau? Fala aí. Conta para nós. Eu achei muito bom. Eu ia fazer a mesma pergunta ali de um caso prático que houve a atuação, mas já foi esclarecido. Muito legal, muito bom de ouvir, aprendi bastante. Parabéns, Paulo. Que legal. Obrigada. Olha, a partir da semana que vem a gente vai fazer 5 encontros diretos sobre advocacia em saúde, hein? Quem não entende nada de advocacia em saúde, aproveita. Quem tem a colega que trabalha em farmacêutica, que faz advocacia em saúde, chama para entrar no Conexão RIG, porque esse conhecimento tem lugar nenhum, não. É novo, completamente novo. Estou suando para trazer esse conteúdo para vocês, porque não é a minha área de expertise. Estou estudando muito. Ok, pessoal? Super boa noite.